2 dias antes do meu casamento, os pais riquíssimos do meu noivo me entregaram um contrato pré-nupcial com um sorriso de vitória no rosto. Eles nem imaginavam que eu tinha 7 milhões de reais, um advogado afiado e um plano mestre que apagaria aqueles sorrisos convencidos de uma vez por todas. Assine aqui, aqui e coloque suas iniciais aqui. Dona Rosana Cavalcante colocou a caneta dourada na bancada da minha cozinha, com a precisão de quem joga a carta vencedora em um jogo de pôquer. Faltavam apenas 2 dias para eu me casar com o filho dela, o Bruno. E ela escolheu exatamente esse momento, 7h47 da noite de uma quinta-feira, para chegar de surpresa no meu apartamento com o marido, Samuel, e um acordo pré-nupcial de 30 páginas. Bruno estava misteriosamente incomunicável, preso em reuniões urgentes que agora eu suspeitava serem tão falsas quanto o sorriso de Dona Rosana. Ela me observava enquanto eu lia os parágrafos iniciais do documento, com os dedos bem feitos tamborilando uma vez na sua bolsa de marca, saboreando o que ela supunha ser a minha rendição completa. O acordo não era apenas injusto. Ele foi feito para me apagar financeiramente de qualquer futuro que eu pudesse construir com Bruno. O que Dona Rosana não sabia, o que ela nunca se deu ao trabalho de investigar durante os 3 anos em que me tratou como uma causa de caridade que o filho dela havia adotado, era que eu tinha 7 milhões de reais de uma herança, uma empresa de tecnologia de sucesso e o Dr. Haroldo de Barros, o advogado mais implacável de São Paulo, na descagem rápida. Minhas mãos continuaram firmes enquanto eu virava cada página, embora minha mente tenha voltado 5 anos no tempo, para quando essa fortuna escondida se tornou minha. Minha avó Rosa viveu no mesmo pequeno sobrado no bairro da Lapa por 40 anos, plantando manjericão no quintal e consertando roupas em vez de comprar novas. Quando o Dr. Haroldo de Barros me chamou para seu escritório depois do enterro dela, eu esperava talvez alguns R$1.000 e algumas joias de família. Em vez disso, ele empurrou um portfólio pela sua mesa de mogno que me fez questionar a realidade. 7 milhões de reais acumulados ao longo de décadas de investimentos pacientes, disfarçados por trás de roupas de brechó e cupons de desconto. Sua avó começou a investir em 1962 com R$200 da venda do anel de noivado dela, depois que seu avô morreu, explicou Haroldo, com a voz cheia de respeito. Ela estudou o mercado como outras pessoas estudam a Bíblia. Cada dividendo reinvestido, cada oportunidade cuidadosamente analisada. Ela viveu como se não tivesse nada porque queria que você tivesse tudo. Mas, mais importante, ela queria que você tivesse liberdade. Eu saí daquele escritório e voltei para a minha vida como se nada tivesse mudado. Meu carro popular ainda tinha o amassado no para-choque de uma pequena batida no estacionamento. Meu apartamento de um quarto perto da Vila Madalena ainda precisava que eu desse um jeitinho na torneira do banheiro para parar de pingar. Minha empresa de software educacional ainda funcionava em um escritório apertado com móveis de segunda mão. Apenas minha irmã, a Ana, sabia a verdade. E mesmo ela precisou ver os extratos 3 vezes para acreditar. O dinheiro se tornou minha bússola secreta, guiando decisões sem que ninguém soubesse que ele existia. Me permitiu recusar ofertas de capital de risco que me fariam perder o controle da minha empresa. Me permitiu escolher relacionamentos baseados em conexões genuínas, em vez de necessidades financeiras. Mais importante, me permitiu ver quem as pessoas realmente eram quando achavam que eu não tinha nada a oferecer além de mim mesma. Essa filosofia me levou ao baile de gala da Fundação Palma há 3 anos. Minha empresa havia doado um software de aprendizado adaptativo para o programa de alfabetização deles, e comparecer ao evento fazia parte da parceria. Eu estava perto da mesa do leilão silencioso, me perguntando se alguém seria audacioso o suficiente para pagar R$30.000 por algo que parecia raiva, expressa em tinta acrílica, quando Bruno Cavalcante apareceu ao meu lado. Passei 10 minutos olhando para essa peça, ele disse, inclinando a cabeça para a tela. Ou eu não estou entendendo algo muito profundo, ou todos nós estamos fingindo que o rei está nu. A honestidade dele, naquele salão cheio de presunção, me pegou de surpresa.
Passamos as próximas 2 horas perto daquela mesa de leilão, ele fazendo perguntas genuínas sobre como meu software se adaptava a diferentes estilos de aprendizado. Eu, surpresa ao encontrar um herdeiro de um fundo de confiança que realmente entendia de educação algorítmica. Ele nunca mencionou a firma de advocacia da família ou os imóveis que possuíam. Ele era simplesmente o Bruno, um homem curioso sobre a tecnologia que podia ajudar as crianças a aprender. Nosso relacionamento cresceu devagar, organicamente. O café virou almoço, virou jantar, virou fins de semana inteiros explorando os bairros de São Paulo. Ele nunca sugeriu restaurantes que eu não pudesse pagar. Nunca presumiu que eu largaria tudo pela agenda dele. Nunca me fez sentir como alguém do lado errado da divisão econômica que ele cruzou para ficar comigo. 3 anos de manhãs de sábado na feira orgânica do Parque da Água Branca, onde ele carregava minhas compras de vegetais exageradas sem reclamar. 3 anos de experimentos culinários na minha cozinha minúscula, que acionavam alarmes de fumaça e resultavam em pedidos de comida por delivery. 3 anos de discussões que iam de conversas sérias sobre desigualdade educacional a argumentos apaixonados sobre se a pizza de massa grossa de São Paulo era, na verdade, uma pizza ou uma torta disfarçada de pizza. Nenhum de nós falava sobre dinheiro. Ele não ostentava a riqueza da família. Eu não revelava a minha. Existíamos nessa bolha onde a conexão importava mais do que saldos bancários, onde o nome da família dele era apenas letras na campainha, onde minha origem era irrelevante comparada ao nosso futuro. O pedido de casamento veio no nosso lugar favorito, no Parque do Ibirapuera, com o sol pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Ele tirou o anel Art Deco da avó dele. Não era um diamante enorme feito para impressionar, mas uma sutil esmeralda cercada por pérolas que haviam resistido a 70 anos de casamento. Sei que você poderia construir uma vida incrível comigo ou sem mim, ele disse, com as mãos tremendo um pouco. Só espero que você escolha construí-la comigo. O planejamento do casamento começou com as melhores intenções. Queríamos algo elegante, mais íntimo. Talvez 60 pessoas, focado na celebração em vez do espetáculo. Escolhemos uma data, um local pequeno, começamos uma lista de convidados simples. Então, Dona Rosana Cavalcante chegou como um furacão. Querida, ela disse no nosso primeiro almoço de planejamento. Embora o carinho soasse duro em vez de caloroso, a família Cavalcante tem certas expectativas. Nossos amigos estarão observando. Este casamento reflete não apenas em você e Bruno, mas em gerações de legado familiar. Cada encontro trazia novas invasões. A lista de convidados inchou para 200 pessoas. O local simples virou o luxuoso salão nobre do Hotel Unique. A minha escolha de vestido foi considerada antiquada e vetada. As flores que eu tinha escolhido eram triviais. O bolo não tinha inspiração. Bruno tentou mediar, mas eu o via encolher na presença da mãe, voltando a ser o garoto que aprendeu que resistência significava exaustão. Agora, na minha cozinha, com a granada pré-nupcial deles prestes a explodir na minha bancada, eu entendi que o casamento sempre foi um prelúdio para este momento. Cada comentário de desdém sobre minhas escolhas, cada suposição sobre minha incapacidade de arcar com os padrões deles, cada lembrete sutil da generosidade deles. Tudo foi uma preparação para essa emboscada. Samuel pigarreou, impaciente. Precisamos resolver isso hoje à noite. O casamento é em 2 dias. Eu levantei os olhos do documento, encontrando o olhar expectante de Dona Rosana. Eles pensaram que tinham me encurralado. Tarde demais para cancelar sem humilhação. Perto demais para negociar de forma justa. De repente demais para recusar sem parecer a interesseira que eles já tinham decidido que eu era. O que eles não contavam era com o verdadeiro presente da vovó Rosa. Não apenas o dinheiro, mas a lição que veio com ele. O verdadeiro poder não é o que você exibe. É o que você guarda em reserva, esperando o momento perfeito para revelá-lo. Eu coloquei o acordo pré-nupcial na bancada com cuidado, com os dedos demorando no papel grosso. A cozinha, de repente, ficou menor com Samuel e Dona Rosana Cavalcante ali, a presença deles enchendo meu espaço modesto com um peso opressor. Eu precisava de tempo para pensar, para processar o que eles estavam exigindo.
Mas Dona Rosana já estava tamborilando as unhas bem feitas em sua bolsa, impaciente por minha conformidade. Na manhã seguinte ao pedido de casamento de Bruno, tudo mudou. Eu mal tinha terminado meu café quando meu telefone tocou às 7 horas da manhã. A voz de Dona Rosana era doce como mel, mas havia aço por baixo. Querida, nós simplesmente temos que discutir os locais. Eu tomei a liberdade de agendar visitas ao Fassano e ao Palácio Tangará. Ambos têm disponibilidade para o próximo mês de junho. Eu mencionei o Jardim Botânico, o lugar onde Bruno e eu passávamos inúmeras tardes de domingo, onde ele me disse que me amava pela primeira vez, perto do Jardim Japonês. A risada de Dona Rosana foi curta e desdenhosa. Laura, isso é encantador, de verdade, mas dificilmente apropriado para o nosso círculo. O nome Cavalcante carrega certas expectativas. Um local ao ar livre? E se chover? O que o senador Moraes pensaria? Ou o juiz Kellerman? Essa primeira conversa estabeleceu o padrão. Cada sugestão que eu fazia era recebida com uma condescendência suave. Cada preferência descartada como ingênua ou inadequada. Quando eu dirigi até a mansão deles no Morumbi para discutir os planos do casamento, os olhos de Dona Rosana percorreram meu carro popular com desdém mal disfarçado. Dentro da casa, ela me estudou como uma antropóloga, examinando uma espécie estrangeira, observando meu vestido de loja de departamento, meus sapatos da Renner, a maneira como eu hesitava antes de escolher o garfo certo no jantar. 3 meses após o nosso noivado, Samuel finalmente mostrou o que queria. Ele nos convidou, a mim e a Bruno, para jantar no seu clube particular, o tipo de lugar onde a filiação é herdada, não conquistada. Os painéis de madeira escura e as cadeiras de couro cheiravam a dinheiro antigo e preconceitos mais antigos ainda. Entre a sopa e o peixe, Samuel começou seu interrogatório. Então, a sua empresa de software... Quais são as suas margens de lucro? Ele perguntou casualmente, como se estivesse discutindo o tempo, mas seus olhos eram afiados, calculistas. Estamos indo bem, eu respondi com cuidado. Somos lucrativos há 2 anos. Números reais, querida. Nos negócios, lidamos com especificações. O tom dele sugeria que ele duvidava que eu entendesse de negócios de verdade. Nossas margens são saudáveis para o setor de tecnologia educacional. Eu me desviei, desconfortável com a sua sondagem. Ele passou para meus pais. Ambos professores, o Bruno me disse, escola pública. Sim, minha mãe ensina no 3º ano. Meu pai, história no ensino médio. Profissão admirável, Samuel disse em um tom que sugeria o oposto. Embora eu imagine que as dificuldades financeiras foram desafiadoras na sua infância, os empréstimos estudantis devem ser substanciais. Bruno se moveu desconfortável ao meu lado e sua mão encontrou a minha debaixo da mesa. Pai, não acho que... Apenas conhecendo melhor sua noiva, filho. Certamente isso é natural. Samuel continuou seu questionamento por 3 pratos, extraindo informações sobre o aluguel do meu apartamento, os pagamentos do meu carro, até mesmo minha pontuação de crédito, através de perguntas inteligentemente disfarçadas. Eu desviei o que pude, mas ele era habilidoso nesse tipo de extração. O que eu não tinha contado a ele era que meus empréstimos estudantis foram pagos no dia seguinte à herança da vovó Rosa, que minha pontuação de crédito era impecável, que eu poderia ter comprado uma casa à vista, mas escolhi alugar porque valorizava a flexibilidade em vez do status da propriedade. Ele estava construindo um perfil meu como uma empreendedora que batalhava. De uma origem modesta, alguém que precisava da família Cavalcante mais do que eles precisavam de mim. A batalha da lista de convidados foi a mais reveladora. Bruno e eu fizemos nossa lista juntos. 60 pessoas que realmente importavam para nós. Meus amigos da faculdade, os amigos dele da faculdade de Direito, nossas famílias, os colegas que se tornaram amigos. Dona Rosana deu uma olhada e tirou a própria lista. Eu tomei a liberdade de adicionar alguns nomes, ela disse, me entregando 3 páginas digitadas. 70 nomes adicionais, nenhum dos quais eu reconhecia. Dona Rosana, eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Bem, é claro que não, querida. Eles são sócios de negócios do Samuel,
Membros do nosso clube, pessoas que esperam convites para eventos da família Cavalcante. Seus amiguinhos de empresa são encantadores, tenho certeza, mas este casamento requer um certo calibre de convidado. A maneira como ela disse amiguinhos de empresa me fez cerrar os dentes. Eles eram programadores brilhantes, professores dedicados, pensadores inovadores que estavam mudando a tecnologia educacional. Mas para Dona Rosana, eles não eram ninguém porque não passavam o verão em Angra dos Reis ou tinham prédios com o nome da família. Talvez pudéssemos chegar a um acordo, eu sugeri. Adicionamos 20 dos seus nomes obrigatórios. O sorriso dela foi afiado como uma navalha. Você precisa entender uma coisa. Quando você se casa com o Bruno, você não está apenas se casando com ele. Você está se casando com a família Cavalcante. Nossa reputação, nossas conexões, nossa posição, tudo se torna seu. Mas esse privilégio vem com responsabilidades. Bruno tentou intervir, mas Dona Rosana o silenciou com um olhar que eu a tinha visto usar antes. Aquele que o lembrava de quem controlava o fundo de confiança, quem segurava as rédeas da família, quem poderia tornar a vida dele confortável ou complicada. Foi durante a prova do meu vestido de noiva que Ana finalmente disse o que eu estava tentando não pensar. Dona Rosana tinha insistido em vir, embora eu só tivesse convidado minha irmã e minha melhor amiga, a Patrícia. Ela andou ao meu redor enquanto eu estava na plataforma, examinando o elegante vestido de corte reto que eu tinha escolhido. É muito simples, ela pronunciou. Você não acha que uma noiva Cavalcante deveria ter mais destaque? Eu conheço uma estilista que poderia criar algo mais adequado. Depois que ela saiu, Ana me puxou para o lado na cafeteria ao lado. A expressão dela estava séria de um jeito que me deu um frio na barriga. Preciso dizer uma coisa, e talvez você não queira ouvir. Ana, não. Escuta, eu venho observando isso há meses. Dona Rosana está estabelecendo dominância. Cada crítica, cada sugestão, cada vez que ela anula suas escolhas, ela está te treinando para se submeter. Ela está testando o quanto você vai ceder antes de quebrar. Eu quis protestar, dizer que ela estava exagerando, mas as palavras não saíam. No fundo, eu sabia que ela estava certa. Já vi isso antes, Ana continuou. Lembra da minha amiga da faculdade, a Juliana? A família do noivo dela fez a mesma coisa. Começou com o planejamento do casamento. Depois foi o lugar onde eles moravam, como criavam os filhos. Cada grande decisão. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela tinha se perdido completamente. Bruno não é assim, eu disse, mas até eu ouvi a incerteza na minha voz. Talvez não, mas ele também não está enfrentando eles, está? Quando Dona Rosana desdenha das suas escolhas, onde ele está? Quando Samuel te interroga como se você estivesse se candidatando a um emprego, o que Bruno faz? Ela estava certa, e eu sabia disso mesmo naquela época. Bruno segurava minha mão debaixo da mesa, se desculpava em particular depois, prometia que as coisas seriam diferentes depois do casamento. Mas quando importava, quando os pais dele estavam ativamente me diminuindo, ele se encolhia de volta no filho submisso que eles tinham criado. Ana pegou minha mão na mesa. Você é brilhante. Você construiu uma empresa do nada. Você não precisa da aprovação deles, nem do dinheiro deles, nem das conexões deles. Por favor, tenha cuidado. Por favor, lembre-se de quem você é. Agora, na minha cozinha com Samuel, olhando para o relógio e o sorriso satisfeito de Dona Rosana, ficando mais largo a cada segundo do meu silêncio, eu me lembrei do aviso de Ana. Eles vinham construindo este momento há meses. Cada pequena rendição, me preparando para esta capitulação final. Eles me perfilaram, me categorizaram e decidiram que eu era alguém que podiam controlar. Eles não tinham ideia do quão errados estavam. Eu olhei para a bancada, onde o acordo pré-nupcial estava como uma declaração de guerra. Os lábios perfeitamente pintados de Dona Rosana se curvaram em um sorriso mais largo, enquanto ela me observava processar o que eles estavam exigindo. Samuel se moveu para mais perto, formando um semicírculo sutil que fazia minha pequena cozinha parecer uma armadilha. Eu podia sentir meu pulso martelando na minha garganta, mas mantive minha expressão neutra, usando todas as lições que a vovó Rosa tinha me ensinado sobre nunca mostrar suas cartas cedo demais. Preciso ler isso com atenção, eu disse, pegando o documento com as mãos firmes, apesar da raiva que crescia dentro de mim.
Certamente vocês entendem a importância de revisar documentos legais com cuidado. A risada de Dona Rosana foi leve e venenosa. Não há nada de complexo, querida. Proteções padrão que qualquer família de posses exigiria. Eu assinei algo parecido quando me casei com Samuel, há 32 anos. Mas enquanto eu folheava as páginas, meus olhos treinados captaram detalhes que reviraram meu estômago. Aquilo não era proteção. Era uma aniquilação financeira completa disfarçada em terminologia legal. O documento especificava que quaisquer bens adquiridos durante o casamento permaneceriam de propriedade exclusiva de Bruno. Qualquer empreendimento que eu iniciasse ou expandisse poderia potencialmente cair sob cláusulas de sociedade conjugal, que dariam à família Cavalcante o direito à minha propriedade intelectual. Havia até uma cláusula sobre presença em redes sociais e representação pública que, essencialmente, exigiria que eu obtivesse aprovação antes de fazer qualquer declaração pública que pudesse afetar a reputação da família Cavalcante. Essa cláusula aqui, eu disse, apontando para uma seção particularmente escandalosa, sugere que qualquer tecnologia ou material educacional que eu desenvolvesse durante nosso casamento poderia estar sujeito à supervisão da família Cavalcante. Isso afeta minha empresa atual. Samuel acenou com a mão de forma desdenhosa. Apenas se esses desenvolvimentos usarem recursos ou tempo conjugais. Certamente você não planeja negligenciar seu casamento por causa do seu pequeno negócio de hobby. A condescendência na voz dele quando ele disse negócio de hobby me deu vontade de jogar o documento na cara dele. Minha empresa tinha contratos com 12 redes de ensino e tinha ajudado mais de 10.000 alunos a melhorar seus níveis de leitura. Mas para ele era um hobby, porque não gerava o tipo de riqueza que ele reconhecia como legítima. Precisarei que meu advogado revise isso. Eu disse firmemente, fechando o documento. A temperatura no ambiente pareceu cair 10 graus. O sorriso de Dona Rosana desapareceu, substituído por algo frio e afiado. Isso não será necessário. Precisamos que isso seja assinado hoje à noite. Hoje à noite? O casamento é em 2 dias. Precisamente por isso, isso precisa ser resolvido imediatamente, Samuel disse, seu tom mudando de desdenhoso para ameaçador. Investimos recursos consideráveis neste casamento. O Hotel Unique, as flores, o buffet, R$ 90.000, para ser exato, mas estamos preparados para cancelar tudo se necessário. O número foi dito para me intimidar, para me fazer sentir culpada pelo dinheiro que eles tinham gastado. O que eles não sabiam era que R$ 90.000 era menos do que meu portfólio de investimentos rendia em um bom trimestre. Vocês estão me dando um ultimato? Perguntei, querendo clareza absoluta sobre o que estava acontecendo. Dona Rosana tirou uma caneta Montblanc de sua bolsa, colocando-a na bancada ao lado do documento com precisão teatral. Estamos te dando uma escolha. Assine o acordo agora, ou vamos ligar para o Hotel Unique em 1 hora e cancelar tudo. Você pode explicar a 200 convidados por que o casamento foi cancelado. E o Bruno? O que ele diz sobre isso? Samuel e Dona Rosana trocaram um olhar rápido que me disse tudo o que eu precisava saber. Bruno entende as obrigações familiares, Samuel disse com cuidado. Ele sabe que proteger o legado dos Cavalcante é primordial. Então ele sabe que vocês estão aqui me apresentando este ultimato 2 dias antes do nosso casamento? Bruno está em reuniões, Dona Rosana disse suavemente. Suave demais. Isso não podia esperar pela agenda dele. Eu peguei meu telefone. Então vocês não se importarão se eu ligar para ele. Ele não pode ser incomodado durante as reuniões, Samuel disse rapidamente. Você sabe como são essas questões legais. Eu liguei mesmo assim. O telefone tocou uma vez antes de cair na caixa postal. Alguém tinha rejeitado a chamada. Tentei de novo. O mesmo resultado. Na terceira tentativa, a assistente de Bruno atendeu. Oi, Janaína. Preciso falar com Bruno urgentemente. Me desculpe, senhorita Guimarães, mas o Dr. Cavalcante está em reuniões e não pode ser incomodado. Atrás da voz profissional de Janaína, ouvi algo que fez meu sangue gelar, o som distinto de um ambiente de restaurante. Taças tilintando, conversas abafadas, alguém rindo. Bruno não estava em reuniões. Ele estava almoçando em algum lugar enquanto os pais dele me emboscavam na minha própria casa. Obrigada, Janaína, eu disse, encerrando a ligação.
Eu olhei para Samuel e Dona Rosana e os encarei de verdade. Eles estavam na minha cozinha como conquistadores inspecionando um território capturado, absolutamente certos da vitória. Eles tinham orquestrado toda essa emboscada. O momento, a ausência de Bruno, a pressão do casamento que se aproximava. Eles me perfilaram como alguém sem recursos, sem opções, sem poder. Alguém que desmoronaria ao ser confrontada com a potencial humilhação de um casamento cancelado. Vocês precisam ir embora, eu disse calmamente. As sobrancelhas de Dona Rosana se ergueram. Com licença? Saiam do meu apartamento. Agora! O rosto de Samuel ficou vermelho. Agora escute aqui, mocinha. Não, vocês escutem. Eu peguei o acordo pré-nupcial e o segurei entre nós. Vocês entraram na minha casa sem serem convidados, tentaram me coagir a abrir mão dos meus direitos e fizeram isso enquanto se certificavam de que o filho de vocês não poderia interferir. Isso não é uma negociação. É uma emboscada, e eu não reajo bem a emboscadas. Se você não assinar isso hoje à noite, não haverá casamento, Samuel disse, a voz dele baixando para um rosnado. Então, essa é uma decisão que vocês estão tomando. Eu respondi, surpresa com o quão calma eu soava, enquanto por dentro eu estava gritando. Vocês estão escolhendo cancelar o casamento do filho de vocês, porque eu não vou assinar meu futuro sem a orientação de um advogado. Expliquem isso para os 200 convidados de vocês. Dona Rosana se aproximou, seu perfume opressor no meu pequeno espaço. Você está cometendo um erro terrível. Você realmente acha que Bruno vai escolher você em vez da família, em vez da herança dele, em vez de tudo o que ele conheceu a vida inteira? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Era a mesma pergunta que eu vinha evitando há meses. Aquela que sussurrava em momentos de silêncio quando Bruno não conseguia me defender contra as crueldades sutis da mãe ou os comentários desdenhosos do pai. Acho que vamos descobrir, eu disse, encarando-a com firmeza. Samuel pegou a caneta que Dona Rosana tinha colocado na bancada, estendendo-a para mim mais uma vez. Última chance. Assine agora. Tenha seu casamento de conto de fadas e todos ficam felizes. Recuse e amanhã de manhã toda pessoa naquela lista de convidados saberá que você se recusou a assinar um simples acordo pré-nupcial. O que você acha que eles vão presumir sobre suas motivações? Foi uma jogada magistral, ameaçando não apenas o casamento, mas minha reputação. No mundo deles, recusar um pré-nupcial me marcaria exatamente como a interesseira que eles sempre suspeitaram que eu era. Eles esperavam que eu desmoronasse sob o peso daquela potencial vergonha. Em vez disso, eu caminhei até minha porta e a abri. Saiam! Eles saíram, mas Dona Rosana se virou no limiar. Você tem até as 9 da manhã de amanhã. Se não tivermos sua assinatura até lá, eu mesma ligarei para cada convidado e fornecedor. E quando Bruno tiver que escolher entre você e todo o resto, lembre-se de que você forçou essa escolha. A porta se fechou atrás deles com um clique suave que soou como o fim de tudo que eu tinha construído com Bruno. Fiquei ali por um momento, com a mão na maçaneta, sentindo o peso do que acabara de acontecer. Então, peguei meu telefone e rolei até um contato que eu não ligava há meses. Haroldo de Barros atendeu no segundo toque. Que surpresa desagradável. Haroldo, preciso de você hoje à noite. A família Cavalcante acabou de tentar me emboscar com um acordo pré-nupcial 2 dias antes do meu casamento. Houve uma pausa. Então a voz de Haroldo ficou afiada como uma lâmina. Chego aí em 1 hora, e não assine nada, não concorde com nada, e documente tudo o que você se lembra desta conversa enquanto está fresca. Eu desliguei com Haroldo e imediatamente abri meu notebook, com os dedos voando sobre o teclado, enquanto eu documentava cada detalhe da emboscada dos Cavalcante, enquanto as palavras deles ainda ardiam na minha memória. A maneira como Dona Rosana tinha sorrido enquanto me observava ler a sentença de morte financeira. O tom desdenhoso de Samuel quando ele chamou minha empresa de hobby. O momento calculado da ausência de Bruno. Cada detalhe importava agora. 45 minutos depois, Haroldo de Barros estava na minha porta, com sua maleta desgastada em uma mão e um bloco de notas na outra. Aos 73 anos, ele se movia com a energia proposital de alguém que havia passado 5 décadas desmantelando valentões corporativos e contratos predatórios.
Seu terno cinza estava impecável, apesar da hora avançada. Seu cabelo prateado perfeitamente penteado como sempre. Mostre-me o documento, ele disse sem preâmbulos, sentando-se à minha mesa de jantar e tirando seus óculos de leitura. Eu entreguei a ele o acordo pré-nupcial, depois servi café para nós dois enquanto ele lia. Os únicos sons no meu apartamento eram o farfalhar das páginas e o ocasional suspiro agudo enquanto Haroldo encontrava cláusulas particularmente escandalosas. A expressão dele ficava mais sombria a cada página, os sulcos na testa se aprofundando. Depois de 20 minutos, ele colocou o documento na mesa e tirou os óculos, massageando a ponte do nariz. Em 47 anos de prática legal, eu já vi alguns acordos predatórios. Isso não é apenas predatório. É aprisionamento financeiro embrulhado em linguagem legal. Eles podem aplicar isso se eu assinar? Ah, seria legalmente vinculante. Embora algumas cláusulas possam não se sustentar sob escrutínio. Mas esse não é o ponto. O ponto é que eles não estão tentando proteger bens. Eles estão estabelecendo propriedade. Olhe para esta cláusula de propriedade intelectual. Qualquer tecnologia educacional que você desenvolva durante o casamento poderia ser reivindicada como propriedade conjugal sujeita ao interesse da família Cavalcante. Sua empresa atual poderia ser comprometida. Haroldo puxou seu bloco de notas e começou a fazer anotações em sua caligrafia precisa. Eles cometeram um erro crítico, no entanto. Mostraram suas cartas cedo demais e de forma muito agressiva. Agora, me fale sobre sua situação financeira. Cada detalhe. Eu peguei meus arquivos do cofre no quarto. Extratos de investimento. A avaliação da empresa da nossa última rodada de financiamento. Documentos de propriedade dos 2 imóveis que eu tinha comprado com parte da herança da vovó. Haroldo revisou cada documento metodicamente, ocasionalmente fazendo anotações ou perguntas para esclarecer. 7,3 milhões em ativos líquidos e investimentos, ele resumiu. Mais 1,5 milhão na avaliação da empresa, embora isso seja menos líquido. Imóveis no valor de aproximadamente 800 mil. Patrimônio líquido total se aproximando de 10 milhões de reais. Ele olhou para mim por cima dos óculos. E a família Cavalcante não tem conhecimento disso? Nenhum. Eu tenho sido muito cuidadosa. Meus cartões de crédito têm limite modesto. Eu dirijo um carro popular. Moro aqui. Eu gesticulei para meu apartamento de um quarto. Até o Bruno só sabe que eu tenho uma pequena empresa de tecnologia. Haroldo se recostou na cadeira, um sorriso lento se espalhando por seu rosto envelhecido. Eles subestimaram gravemente. Agora, vamos elaborar nossa resposta. Não apenas uma contraproposta, mas uma reversão completa de sua tentativa de jogo de poder. Trabalhamos lado a lado, Haroldo redigindo a linguagem, enquanto eu fornecia detalhes financeiros e contexto sobre o negócio. O novo acordo pré-nupcial que criamos era tudo o que o deles não era. Equilibrado, justo, protetor dos bens e ganhos futuros de ambas as partes. Incluía provisões para minha propriedade intelectual que impediriam qualquer reivindicação sobre minha empresa ou seus desenvolvimentos. Especificava que os bens herdados permaneceriam como propriedade separada. Até mesmo incluía cláusulas sobre interferência de negócios da família, algo que Haroldo adicionou com particular satisfação. Esta seção aqui, ele apontou para um parágrafo perto do final, impede que a família de qualquer uma das partes exerça influência indevida sobre decisões conjugais. Se eles querem jogar o jogo do pré-nupcial, vamos garantir que ele seja recíproco. Às 11h30, tínhamos um documento completo. Haroldo tinha feito um favor para tê-lo formatado e encadernado profissionalmente. Um motoboy chegou pouco antes da meia-noite para entregar o produto final. Ele parecia tão oficial e imponente quanto o documento que os Cavalcante haviam apresentado. A porta do apartamento se abriu sem uma batida. Apenas Ana tinha esse privilégio. Ela entrou carregando sacolas de comida chinesa e uma garrafa de vinho, observando a cena de Haroldo e eu, cercados por documentos legais e extratos financeiros. Pensei que você precisaria de sustento, ela disse, desembalando porções de yakisoba e frango xadrez, e provavelmente alguém para te convencer a não ter fantasias de vingança no meio da noite. Tarde demais para isso, eu disse, mostrando a ela nossa contraproposta. Ana leu o documento enquanto comia diretamente da embalagem de delivery.
A expressão dela mudou de preocupação para admiração. Isso é brilhante. Você não está apenas se defendendo, você está atacando. A melhor defesa é sempre um bom ataque, Haroldo disse, aceitando um prato de comida de Ana com apreciação de avô. Você está realmente preparada para revelar tudo? Ana me perguntou. A herança, a avaliação da empresa, tudo? Uma vez que isso for revelado, não tem como voltar atrás. Eu tinha ponderado essa pergunta a noite inteira. Por anos, encontrei segurança no anonimato financeiro, em ser valorizada por quem eu era, em vez do meu patrimônio líquido. Mas os Cavalcanti tinham forçado essa escolha. Eles tentaram me destruir financeiramente porque pensaram que eu era impotente. Eu disse. Eles precisam entender exatamente quem eles tentaram manipular. Ana apertou minha mão. Estou orgulhosa de você. A maioria das pessoas teria assinado por medo ou explodido de raiva. Você não está fazendo nenhum dos dois. Você está sendo estratégica. Vovó Rosa aprovaria, eu disse, pensando em como minha avó tinha construído sua fortuna discretamente enquanto todos pensavam que ela era apenas uma mulher trabalhadora que cortava cupons. Haroldo começou a arrumar sua maleta. Descanse um pouco, amanhã será intenso. Os Cavalcanti não vão levar este contra-ataque de ânimo leve. Depois que ele saiu, Ana me ajudou a guardar a documentação. Você ouviu falar do Bruno? Nada. O telefone dele está desligado desde a visita dos pais. Isso é significativo, Ana disse com cuidado. Eu sei. O silêncio de Bruno parecia outra traição. Ou ele sabia da emboscada e era cúmplice, ou ele era fraco demais para verificar como eu estava depois do ataque dos pais dele. Nenhuma das opções prometia muito para o nosso futuro. Ana ficou até quase 2 da manhã. A presença dela era um conforto enquanto a dúvida e a raiva lutavam pelo domínio na minha mente. Antes de ela ir embora, ela me abraçou forte. Aconteça o que acontecer amanhã, você está fazendo a coisa certa. Não deixe ninguém te diminuir apenas para eles se sentirem grandes. Não consegui dormir depois que ela saiu. Em vez disso, sentei-me no meu notebook, escrevendo a mensagem que eu enviaria a Bruno ao amanhecer. Precisava ser cuidadosamente redigida, fria o suficiente para transmitir minha raiva, vaga o suficiente para não revelar nada dos meus planos. Eu queria ver a reação genuína dele, não uma atuação ensaiada pelos pais. Às 5h47 da manhã, eu enviei a mensagem de texto. Me encontra no Gero às 12 em ponto. Precisamos conversar. A resposta dele veio rapidamente, sugerindo que ele também não tinha dormido. Claro, está tudo bem? Eu não respondi. Deixei-o se perguntar, deixei-o se preocupar. Em 6 horas, eu saberia se o homem com quem eu planejava me casar ficaria ao meu lado ou cederia à pressão da família. O acordo pré-nupcial e os extratos financeiros estavam na minha maleta ao lado da porta, esperando. O contra-ataque estava preparado. Agora, eu só precisava saber se o usaria contra 3 pessoas ou 2. A manhã se arrastou em incrementos agonizantes. Eu tomei banho, me vesti com cuidado em um vestido azul marinho que transmitia confiança sem ostentação e cheguei ao Gero 15 minutos antes. O restaurante guardava inúmeras memórias de Bruno e eu compartilhando pratos de massa e sonhos para o nosso futuro. Agora, ele seria o palco para uma reconciliação ou a ruptura final de tudo o que tínhamos construído juntos. Escolhi uma mesa de canto de onde eu podia ver a entrada, pedi água com gás e esperei. Minha maleta estava ao meu lado, contendo os documentos financeiros e o novo acordo pré-nupcial que ou salvaria ou afundaria meu relacionamento. O público do almoço começou a chegar. O barulho confortável de conversas e o tilintar de talheres em contraste com a tempestade que se formava dentro de mim. Bruno chegou exatamente ao meio-dia e minha respiração parou ao vê-lo. Seu terno, geralmente impecável, estava amassado. A gravata torta, olheiras escuras, cavadas sob os olhos como hematomas. Ele parecia ter envelhecido 5 anos da noite para o dia. Quando ele me viu, algo desesperado brilhou em seu rosto antes que ele se recompusesse e caminhasse até mim. Ele se sentou pesadamente, sem sequer tentar o beijo de costume na minha bochecha. Antes que você diga qualquer coisa,
Preciso que saiba que eu não tinha ideia do que meus pais estavam planejando. Quando cheguei em casa ontem à noite e eles me contaram o que tinham feito, eu perdi completamente o controle. Tivemos a pior briga que já tivemos. E mesmo assim, você estava convenientemente em reuniões ontem à noite. Eu disse, mantendo minha voz firme. Reuniões que soavam notavelmente como um restaurante. Quando a Janaína atendeu seu telefone, o rosto dele se contraiu. Eles me disseram que era importante que eu ficasse longe, que isso era um assunto de família que precisava ser tratado com delicadeza. Eu pensei que eles iriam discutir a logística do casamento com você, talvez repassar algumas tradições da família. Eu nunca imaginei que eles te emboscariam com um acordo pré-nupcial, especialmente um tão agressivo. Mas você sabia que eles queriam um pré-nupcial. Sim, ele admitiu, os ombros caídos. Eles têm insistido em um desde que ficamos noivos. Eu continuei dizendo a eles que eu cuidaria disso, que nós discutiríamos juntos, como adultos. Eu queria esperar até depois do casamento, lidar com isso com calma, sem toda essa pressão. Eles concordaram, ou pelo menos eu pensei que tinham. O garçom se aproximou, mas eu o dispensei com um aceno. Esta conversa não podia ter interrupções. Eles ameaçaram me desertar. Bruno continuou, a voz rouca. Não apenas do fundo de confiança, mas da família inteira. Me cortar da firma, de tudo. E sabe de uma coisa? Eu disse a eles para fazerem isso. Eu disse a eles que se forçar você a assinar aquele documento era o preço do dinheiro deles. Eles poderiam ficar com cada centavo. Ele estendeu a mão na mesa para na minha, mas eu a afastei. Ainda não. Havia muita coisa para revelar primeiro. Bruno, preciso te mostrar algo. Eu peguei meu telefone e abri o resumo do meu portfólio de investimentos. E o deslizei para ele do outro lado da mesa. Ele olhou para a tela, a confusão nublando seus traços. Então, seus olhos se concentraram nos números e eu vi a cor esvair do seu rosto já pálido. A boca dele abriu, fechou, abriu de novo. Ele olhou do telefone para mim e de volta para o telefone. Isso não pode ser 7 milhões? 7.300.000 em investimentos líquidos, mais 1,5 milhão na avaliação da minha empresa, cerca de 800 mil em imóveis. Minha avó me deixou mais do que memórias quando ela morreu. Bruno olhou para a tela como se ela pudesse se transformar em algo que fizesse mais sentido. Você teve quase 10 milhões de reais o tempo todo. Enquanto minha mãe fazia comentários maldosos sobre seu apartamento, enquanto meu pai te interrogava sobre sua estabilidade financeira, enquanto eles te tratavam como uma caçadora de fortunas tentando subir na vida. Cada sorriso condescendente, cada comentário paternalista sobre minha pequena empresa, cada sugestão de que eu tive sorte por estar me casando com a família Cavalcante. Eu deixei o peso de tudo se assentar entre nós. Eu aguentei tudo isso, sabendo que eu poderia comprar meu caminho para o precioso clube deles 10 vezes. A mão dele tremeu enquanto ele empurrava meu telefone de volta para mim. Por que você não me contou? 3 anos? Nós estamos juntos há 3 anos. Pelo mesmo motivo que você não se apresenta mencionando seu fundo de confiança. Eu queria ser amada por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Eu queria algo real, algo que não fosse sobre dinheiro, ou status, ou nomes de família. Eu pensei que tínhamos isso. Bruno ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Quando ele levantou os olhos, a expressão dele tinha mudado para algo que eu não esperava, uma mistura de admiração e compreensão, talvez até mesmo orgulho. Você os deixou mostrar exatamente quem eles são, ele disse devagar. Meus pais, com toda a conversa deles sobre linhagem, classe e origens adequadas. Eles te mostraram o pior deles porque acharam que você era impotente. E o tempo todo você tinha mais ativos líquidos do que eu. Uma risada escapou dele, amarga e afiada. Você sabe qual é a ironia? Eles estavam tão preocupados em proteger o dinheiro da família de você, e você poderia estar protegendo seu dinheiro de nós. Meu Deus, quando eles descobrirem... Eles vão descobrir hoje à tarde, eu disse, tirando o novo acordo pré-nupcial da minha maleta. Haroldo e eu redigimos isso na noite passada. É justo, equilibrado, protege ambas as partes igualmente, incluindo proteção para meus bens e propriedade intelectual.
Bruno pegou o documento, passando os olhos por ele com seu olhar de advogado. Eu o observei lendo, vendo sua expressão mudar de uma avaliação profissional para uma surpresa genuína. Isso é completamente razoável, mais do que razoável. É generoso, considerando o que você está trazendo para o casamento. Ele olhou para mim. Isso faz o documento deles parecer o que é, um ataque financeiro. A questão é, Bruno, onde você se posiciona? Porque hoje, às 3, eu vou me encontrar com seus pais no Clube Metropolitan. Vou apresentar esta contraproposta e revelar exatamente quem eles tentaram intimidar. Mas eu preciso saber, você está comigo ou entre nós? Ele colocou o documento na mesa e se inclinou para a frente, com os olhos intensos. Preciso que você entenda uma coisa. Passei 30 anos sob o controle deles. 30 anos sendo gerenciado, direcionado, moldado em sua visão do que um herdeiro Cavalcante deveria ser. Cada grande decisão, cada relacionamento, cada escolha foi filtrada pela aprovação deles. Até isso, até amar você, se tornou algo que eles tinham que controlar e conter. A voz dele ficou mais forte. Mas o que eles fizeram ontem, o que eles tentaram fazer com você, finalmente quebrou algo em mim, ou talvez consertou algo que estava quebrado o tempo todo. Eu não quero o dinheiro deles se ele vem com amarras que estrangulam todos que eu amo. Eu não quero essa aprovação deles, se isso significa tratar as pessoas como aquisições a serem gerenciadas. Ele estendeu a mão para minha novamente, e desta vez eu o deixei pegá-la. Eu não estou entre você e eles. Eu estou com você, enfrentando-os como iguais, como parceiros, da maneira que sempre deveria ter sido. O alívio que me inundou foi avassalador. Você entende o que isso significa? Eles podem realmente cumprir as ameaças, a deserdação, a firma, tudo. Então, eu construirei minha própria carreira com alguém que me vê como mais do que apenas o nome Cavalcante. O aperto dele na minha mão se intensificou. Conte-me o plano. O que acontece às 3 da tarde? Eu descrevi a estratégia de Haroldo. Apresentar a contraproposta. Revelar minha posição financeira. Estabelecer novos limites para o nosso casamento e o envolvimento deles nele. Bruno ouviu, ocasionalmente balançando a cabeça, a expressão endurecendo com determinação. Eles serão pegos de surpresa, ele disse. Principalmente a mãe, ela construiu toda a percepção dela sobre você na suposição de que você precisa de nós mais do que nós precisamos de você. Clube Metropolitan, 3 da tarde. Haroldo estará lá como minha representação legal. Você está preparado para isso? A mandíbula de Bruno se apertou com uma determinação que eu raramente tinha visto nele. Eles me controlaram a vida inteira, usaram dinheiro e obrigação familiar como numa coleira. Isso acaba hoje. Nós saímos do Gero separadamente. Bruno foi para casa se trocar para seu melhor terno, enquanto eu voltei para meu apartamento para pegar os documentos e me preparar para o que estava por vir. Haroldo já estava esperando no saguão do Clube Metropolitan quando cheguei às 2h45. A presença dele impunha respeito da equipe, que claramente reconhecia a autoridade legal quando havia. Pronta para a batalha? Ele perguntou calmamente, ajustando seus óculos de arame. Tão pronta quanto alguém pode estar para destruir o complexo de superioridade dos seus sogros. Eu respondi, segurando minha maleta. O Clube Metropolitan era a essência do dinheiro antigo de São Paulo condensado em arquitetura. Painéis de madeira escura, cadeiras de couro que tinham acomodado homens poderosos por gerações, pinturas a óleo de industriais mortos há muito tempo observando de molduras douradas. Eu o tinha escolhido especificamente porque ali o nome Cavalcante era apenas mais um. Eles não podiam se impor tão facilmente como fariam em seu próprio clube de campo. Bruno chegou às 2h55, parecendo transformado em relação ao homem quebrado do almoço. Seu terno de grafite estava impecavelmente passado, sua postura ereta, sua expressão marcada por uma determinação que eu raramente tinha visto. Ele beijou minha bochecha e sussurrou, juntos, antes de se sentar ao meu lado. Nós nos ajeitamos estrategicamente na mesa da sala de jantar privada. Haroldo à minha direita, Bruno à minha esquerda, nossos documentos organizados à nossa frente como munição. A frente unida que apresentamos foi deliberada. Aquilo não era uma discussão de família, mas uma negociação de negócios. Às 3h15, Samuel e Dona Rosana Cavalcante chegaram. 15 minutos atrasados,
o jogo de poder padrão deles para eu estabelecer dominância. Eles entraram, esperando me encontrar ansiosa, olhando para o relógio, preocupada com o descontentamento deles. Em vez disso, nos encontraram imersos em uma discussão sobre uma das cláusulas do contrato, mal levantando os olhos para reconhecer a chegada deles. Não temos muito tempo, Samuel anunciou, puxando uma cadeira com força desnecessária. O jantar de ensaio é amanhã à noite, e isso precisa ser resolvido. Dona Rosana sentou-se ao lado dele, sua jaqueta Chanel impecável, a expressão dela já irradiando desaprovação. Presumo que você tenha voltado a si. O casamento é amanhã. Certamente você não quer criar um drama desnecessário. Eu levantei os olhos do documento que eu estava revisando com Haroldo, encontrando o olhar dela com firmeza. Não haverá drama se pudermos chegar a um acordo razoável. O acordo já foi apresentado, Samuel disse, seu tom não admitindo argumentação. Você simplesmente precisa assiná-lo. Na verdade, eu disse, deslizando nossa contraproposta sobre a mesa. Estamos aqui para discutir os termos. O documento de vocês era inaceitável. Esta é a nossa alternativa. O rosto de Dona Rosana ficou vermelho. Isso não é uma negociação. Você assina nosso acordo ou o quê? A voz de Bruno cortou a sala como uma lâmina. Vão cancelar o casamento? Vá em frente, mãe. Eu mesmo ligarei para cada convidado hoje à noite e explicarei exatamente o porquê. Que meus pais tentaram abusar financeiramente da minha noiva 2 dias antes do nosso casamento. O choque no rosto deles foi profundo. Dona Rosana realmente se encolheu como se Bruno a tivesse atingido fisicamente. A boca de Samuel se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eles nunca em 30 anos tinham ouvido o filho falar com tanta autoridade. Bruno, Dona Rosana começou, a voz tremendo um pouco. Você não entende as implicações... Eu entendo perfeitamente. Bruno a interrompeu. Vocês a emboscaram na própria casa dela. Vocês tentaram forçá-la a abrir mão dos direitos dela sem orientação legal. Vocês tentaram estabelecer controle financeiro sobre nosso casamento antes mesmo de ele começar. Eu entendo exatamente o que vocês fizeram. Samuel se recuperou primeiro, seus instintos de advogado se ativando. Isso é sobre proteger os bens da família, nada mais. Então você deve se sentir aliviado em saber que Laura tem bens significativos para proteger. Haroldo interveio suavemente. Eu peguei minha maleta e tirei os extratos financeiros, colocando-os na mesa polida com precisão deliberada. Os documentos caíram com um som suave que pareceu ecoar no silêncio repentino. Antes de vocês desconsiderarem nossa contraproposta, eu disse, minha voz firme, apesar do meu coração acelerado, há algo que vocês deveriam saber sobre quem vocês tentaram intimidar. Samuel pegou os papéis com a confiança de alguém acostumado a revisar documentos financeiros. Essa confiança evaporou quando seus olhos percorreram a primeira página. A mão dele realmente tremeu enquanto ele virava para na segunda página, depois a terceira. Dona Rosana se inclinou, tentando ler por cima do ombro dele, seu rosto perfeitamente composto rachando como porcelana fina. Isso é... Samuel começou, parou e começou de novo. Isso não pode estar certo. Cada centavo documentado e verificado, Haroldo disse com satisfação. Contas de investimento, propriedades, avaliação da empresa. O patrimônio líquido da senhorita Guimarães é de aproximadamente 10 milhões de reais. Tem sido por toda a duração do relacionamento dela com seu filho. A boca de Dona Rosana se abriu e fechou sem produzir som, a primeira vez na minha experiência com ela. Ela olhou dos documentos para mim, para Bruno e de volta para os documentos, como se esperasse que eles se reorganizassem em algo que fizesse sentido em sua visão de mundo. 7 milhões em herança, eu disse calmamente. Mais 1,5 milhão na minha empresa de tecnologia, que vocês descartaram como um hobby. 800 mil em imóveis. Tudo meu antes de eu sequer conhecer Bruno. O silêncio se estendeu tanto que eu podia ouvir o relógio antigo tic-taqueando na lareira. Samuel colocou os documentos na mesa com um cuidado exagerado, como se eles pudessem explodir. O rosto dele tinha mudado de vermelho para pálido, para um cinza doentio. Você teve 10 milhões. Dona Rosana finalmente conseguiu, a voz dela mal acima de um sussurro. Todo esse tempo, enquanto vocês me tratavam como uma interesseira,
eu completei para ela, enquanto faziam comentários maldosos sobre meu apartamento e meu carro, enquanto me interrogavam sobre os salários de professores dos meus pais e presumiam que eu não podia pagar um vestido de noiva adequado. Sim, eu tinha 10 milhões de reais durante tudo isso. As mãos de Dona Rosana voaram para sua garganta, mexendo em seu colar de pérolas nervosamente. Você poderia ter nos contado. Nós teríamos tratado você de forma diferente. Eu a cortei. É exatamente por isso que eu não contei. Eu queria ver quem vocês realmente eram. Como tratam pessoas que vocês consideram inferiores. E agora eu sei. Isso muda as coisas, Samuel disse devagar, sua mente claramente recalculando cada interação que já tivemos. Não, Bruno disse firmemente. Não muda nada. Apenas revela o que sempre foi verdade, que vocês julgaram Laura com base nas suposições de vocês, não em quem ela realmente é. O dinheiro não a torna mais digna de respeito. Apenas expõe o quão indigno o desrespeito de vocês sempre foi. Dona Rosana olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Bruno, nós estávamos tentando proteger você. De quê? De me casar com uma mulher bem-sucedida e financeiramente independente que me amava sem saber sobre meu fundo de confiança? Sim, que destino terrível vocês estavam me salvando. Haroldo pigarreou. Talvez devêssemos nos concentrar na questão em pauta. A contraproposta que a senhorita Guimarães e eu preparamos é eminentemente justa. Ela protege os bens de ambas as partes igualmente, inclui provisões para a propriedade intelectual e estabelece limites claros para o envolvimento familiar nas decisões conjugais. Samuel pegou nosso acordo pré-nupcial, seus movimentos mecânicos. Ele começou a ler, seus instintos profissionais assumindo o controle apesar do seu choque óbvio. Dona Rosana permaneceu congelada, olhando para mim como se eu tivesse me transformado em outra pessoa. A dinâmica de poder na sala havia se revertido completamente. As pessoas que tinham entrado esperando submissão agora estavam diante de iguais. Não, de pessoas que os tinham superado completamente. A emboscada cuidadosamente construída deles tinha se tornado a humilhação deles mesmos. Samuel colocou nosso acordo pré-nupcial na mesa depois de lê-lo 2 vezes, sua expressão indecifrável. Dona Rosana permaneceu congelada, os dedos ainda segurando suas pérolas, como se fossem uma tábua de salvação para o mundo que ela entendia. O relógio antigo no canto tic-taqueou firmemente, marcando segundos que pareciam horas. Este acordo, Samuel finalmente disse, a voz dele medida e profissional, é na verdade mais favorável a Bruno do que o que nós propusemos era para você. Um casamento é uma parceria, não uma aquisição hostil. Haroldo respondeu. A mandíbula de Samuel se apertou. Ele pegou o telefone e se afastou da mesa, falando em voz baixa com alguém, sem dúvida sua equipe jurídica. Dona Rosana observou o marido com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Incerteza. Preciso de um pouco de ar, ela anunciou de repente, levantando-se com menos de sua graça habitual. Ela caminhou até a janela com vista para a Avenida Paulista, de costas para nós, os ombros rígidos sob sua jaqueta de grife. Bruno estendeu a mão para a minha debaixo da mesa. A palma dele estava firme, quente, reconfortante. Esperamos em silêncio enquanto Samuel fazia 3 ligações separadas, cada uma aparentemente mais acalorada que a anterior. Eu captei fragmentos. Não, isso não é aceitável. Encontrem outra maneira. Não me importa o que o Thompson pensa. Depois de 20 minutos, Samuel voltou para a mesa. Minha equipe jurídica quer fazer várias modificações. Sem modificações, Haroldo disse simplesmente. O acordo é mais do que justo. Assinem como está, ou nós vamos embora. Vocês estão nos dando um ultimato? A voz de Samuel carregava uma nota de descrença, como se o universo tivesse de repente se invertido. O mesmo ultimato que vocês nos deram, Bruno disse calmamente, exceto que estamos dando a vocês 18 horas para decidir, e não 2. Dona Rosana se virou da janela. Seu rosto tinha perdido sua compostura cuidadosa e habitual, revelando algo cru por baixo. Por quê? Ela perguntou, olhando diretamente para mim. Por que você escondeu isso de nós? A pergunta pairou no ar. Eu poderia ter dado a resposta fácil de que não era da conta deles, que minhas finanças eram privadas. Mas algo na expressão dela, uma rachadura na fachada que ela tinha mantido por 3 anos, me fez escolher a honestidade.
Minha avó viveu a vida inteira sendo julgada por não ter o suficiente, eu disse. Ela era brilhante, estratégica, paciente, e todos a viam apenas como mais uma mulher trabalhadora que cortava cupons. Quando ela me deixou a fortuna dela, ela também me deixou uma lição. O dinheiro não revela caráter, ele o esconde. As pessoas mostram quem elas realmente são quando pensam que você não tem nada que elas queiram. Dona Rosana se encolheu, como se eu a tivesse esbofeteado. Ela voltou para seu assento devagar, envelhecendo anos naqueles poucos passos. Precisaremos de tempo para revisar isso adequadamente, Samuel disse, embora seu tom tivesse perdido a autoridade anterior. Vocês têm até o meio-dia de amanhã, Haroldo respondeu. O casamento é às 4. Isso deve ser tempo suficiente para uma decisão. Nós os deixamos sentados àquela mesa polida, o mundo deles embaralhado como um baralho de cartas. No elevador, Bruno me puxou para seus braços, segurando-me com força suficiente para que eu pudesse sentir seu coração acelerado. Você foi magnífica, ele sussurrou contra o meu cabelo. Naquela noite, Haroldo me ligou 3 vezes com atualizações. A equipe jurídica dos Cavalcante tentou negociar modificações nos nossos termos. A cada vez, Haroldo respondeu com a mesma mensagem. O acordo se mantém como está. Assinem ou cancelem. Bruno passou a noite em seu apartamento. Decidimos honrar pelo menos essa tradição, mas ele me ligou à meia-noite, a voz exausta. Eles estão brigando, ele disse. Eu posso ouvi-los do meu antigo quarto. A mamãe está acusando o papai de não ter feito a devida diligência. O papai está a culpando por fazer suposições baseadas em aparências. Eles estão nisso há horas. Você está bem? Perguntei, sabendo o quão difícil devia ser ouvir os pais dele se desmoronando. Na verdade, sim, ele disse, e eu pude ouvir surpresa em sua voz. Pela primeira vez na minha vida, a raiva deles não é um problema meu para consertar. As suposições deles não são um fardo meu para gerenciar. É libertador. Eu mal dormi naquela noite, alternando entre a confiança em nossa posição e a ansiedade sobre o que amanhã traria. Ana ficou comigo, preparando chá e oferecendo distrações, mas nós duas sabíamos que não havia nada a fazer a não ser esperar. Exatamente às 9 horas da manhã seguinte, o dia do meu casamento, a campainha tocou. Um motoboy estava do lado de fora, com um envelope ostentando o brasão da família Cavalcante. Minhas mãos tremeram um pouco enquanto eu o pegava e fechava a porta. Dentro estava nosso acordo pré-nupcial assinado por Samuel e Dona Rosana Cavalcante, devidamente testemunhado e reconhecido em cartório. Um bilhete escrito à mão estava preso na frente, na caligrafia precisa de Samuel. Senhorita Guimarães, ou devo dizer, em breve, senhora Cavalcante, você provou ser mais formidável do que prevíamos. Talvez isso seja exatamente o que Bruno precisa e o que esta família precisa. Estamos ansiosos para recebê-la adequadamente. Atenciosamente, Samuel Cavalcante. Não havia bilhete de Dona Rosana. A assinatura dela no documento foi a única comunicação que ela ofereceu. A rendição entregue em caligrafia elegante. Ana leu o bilhete por cima do meu ombro e riu. Ansiosos para recebê-la adequadamente, depois de 3 anos te tratando como lixo. Mas eu entendi o que o bilhete realmente significava. Era uma admissão de derrota, sim, mas também um reconhecimento de igualdade. Eu os tinha forçado a me ver, não como a mulher que eles tinham imaginado, mas como a mulher que eu realmente era. 3 horas depois, enquanto minha mãe me ajudava a colocar o vestido de noiva e Ana ajeitava meu véu, houve uma batida na porta da suíte nupcial. Meu pai atendeu e eu ouvi a voz de Dona Rosana, mais suave do que eu jamais tinha ouvido. Eu poderia ter um momento com ela? Minha mãe e Ana trocaram olhares, mas eu assenti. Elas saíram, deixando Dona Rosana e eu sozinhas pela primeira vez desde a emboscada no meu apartamento. Ela carregava uma pequena caixa de joias de veludo, segurando-a com uma hesitação incomum. Sumiu a armadura das roupas de grife e a atitude imperial. Ela parecia vulnerável, quase frágil. Estes pertenceram à avó de Samuel, ela disse, abrindo a caixa para revelar brincos de safira antigos, suas profundezas azuis captando a luz. Margarida Cavalcante. Ela era costureira e se casou com o avô de Samuel em 1921,
Contra todas as objeções da família, eles a chamaram de caçadora de fortunas, disseram que ela o tinha prendido. Durante a Grande Depressão, quando os negócios da família estavam falindo, ela vendeu suas joias, todas, exceto estas, e usou suas economias de anos de costura para manter a empresa à tona. Ela salvou o legado dos Cavalcante. Dona Rosana estendeu a caixa para mim. Ela teria apreciado você. Acho que você é alguém que entende que o verdadeiro valor nem sempre é visível na superfície. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que eu jamais receberia de Dona Rosana Cavalcante, e de alguma forma foi suficiente. Peguei os brincos, removendo as simples pérolas que eu tinha planejado usar e as substituindo pelas safiras de Margarida Cavalcante. Obrigada, eu disse simplesmente. Dona Rosana assentiu, endireitando os ombros como se estivesse se preparando para a batalha. Eu deveria ir, mas ela parou na porta. Bem-vinda à família, de verdade, desta vez. A porta se fechou suavemente atrás de Dona Rosana, me deixando sozinha com meu reflexo no espelho da suíte nupcial. Os brincos de safira captavam a luz da tarde, suas profundezas azuis segurando décadas de história. Uma costureira que salvou um império. Agora passando sua força para outra mulher que se recusou a ser diminuída. Ana e minha mãe voltaram, os rostos delas curiosos, mas respeitosos do que acabara de acontecer entre Dona Rosana e eu. Pronta para se casar? Ana perguntou, alisando uma ruga invisível do meu vestido. Mais do que pronta, eu disse e quis dizer. A batalha tinha sido vencida antes mesmo da cerimônia começar. Caminhando pelo corredor do salão do Hotel Unique, eu notei que tudo tinha mudado. Os convidados que antes olhavam através de mim agora assistiam com um interesse aguçado. Samuel estava com os padrinhos, o aceno de reconhecimento dele carregando um respeito genuíno. Dona Rosana estava sentada na primeira fila, com as mãos cuidadosamente entrelaçadas no colo, usando uma expressão que eu nunca tinha visto antes, algo que se aproximava da humildade. Bruno esperava no altar, o rosto dele transformado com uma emoção que me tirou o fôlego. Não apenas amor, mas libertação. Nós dois tínhamos sido libertados pela verdade, e agora poderíamos construir algo real sobre essa fundação. A cerimônia passou em um borrão de votos tradicionais que carregavam um novo significado. Quando Bruno prometeu me honrar e me amar, sua voz carregava o peso de alguém que já havia provado aquelas palavras. Quando eu prometi ficar ao lado dele nos bons e maus momentos, nós dois sabíamos que eu já o tinha feito. Na recepção, a verdadeira transformação se revelou. Durante o coquetel, Samuel se aproximou de mim enquanto Bruno estava conversando com os amigos da faculdade de Direito. Ele carregava 2 taças de champanhe, oferecendo uma com uma expressão de curiosidade genuína, em vez da sua usual avaliação calculada. Eu estive revisando a estrutura do seu portfólio de investimentos. Ele disse sem preâmbulos. A estratégia de diversificação é impressionante. Sua avó a desenhou ou você a modificou? Ambas as coisas, eu respondi, aceitando o champanhe. Ela construiu a fundação, mas eu ajustei com base nas condições do mercado e em setores emergentes. A tecnologia, especialmente a tecnologia educacional, está subvalorizada agora. Samuel se inclinou, a voz baixando. Tenho um cliente querendo investir nesse setor. Você estaria disposta a discutir suas percepções? Não agora, é claro, mas talvez almoçamos na próxima semana. O homem que tinha tentado me dominar financeiramente 48 horas atrás, agora estava buscando minha expertise. A reversão foi tão completa que parecia surreal. Minha assistente ligará para a sua, eu disse, combinando com o tom profissional dele. Durante o jantar, Dona Rosana realizou sua própria transformação. A esposa do governador se aproximou da nossa mesa para oferecer felicitações e Dona Rosana se levantou, colocando a mão no meu ombro com um calor surpreendente. Dona Moraes, deixe-me apresentar minha nora. Esta é a brilhante empreendedora por trás da Educa Soluções. Sabe, a empresa que acabou de ganhar o contrato do Estado para software de aprendizado adaptativo. O orgulho na voz dela era genuíno. Dona Moraes me envolveu em uma discussão de 20 minutos sobre a reforma da educação enquanto Dona Rosana observava com algo que se aproximava da satisfação materna. Sua sogra fala muito bem de você, Dona Moraes disse enquanto se preparava para voltar para sua mesa. Ela
a chamou de uma joia escondida que a família Cavalcante teve a sorte de descobrir. Mais tarde, durante as fotos de família tradicionais, os parentes de Bruno me trataram com uma deferência que não tinha nada a ver com sentimentos calorosos e tudo a ver com o rápido recálculo do meu valor. O primo dele, Jaime, que antes me ignorava em reuniões de família, de repente queria discutir uma potencial colaboração entre sua firma de marketing digital e minha empresa. Talvez possamos conversar depois da sua lua de mel, eu disse educadamente, sem ter a menor intenção de fazê-lo. O momento mais significativo veio durante nossa primeira dança. Bruno me segurou perto enquanto a banda tocava nossa música, a respiração dele quente contra meu ouvido. Você não apenas os venceu, ele sussurrou. Você me libertou também. 30 anos. 30 anos sendo gerenciado, controlado, direcionado. Cada decisão filtrada pela aprovação deles. Cada escolha medida pelas expectativas deles. Ele se afastou um pouco para olhar para mim, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Passei a vida inteira aceitando que o dinheiro deles vinha com correntes. Você me mostrou que as correntes só eram tão fortes quanto meu medo de perder a aprovação deles. Você me mostrou que era possível enfrentá-los e sobreviver. Nós nos mostramos um ao outro, eu corrigi, pensando em como o apoio dele tinha tornado minha revelação possível. Eu não poderia ter feito isso sem você escolhendo ficar ao meu lado. Enquanto nós dois dançávamos, eu vislumbrei nossos convidados por cima do ombro de Bruno. Haroldo de Barros levantou sua taça de champanhe em um brinde silencioso. Sua expressão satisfeita. Ana estava chorando lágrimas de felicidade enquanto fingia ajeitar a maquiagem. Meus pais dançavam por perto, meu pai me dando uma piscada orgulhosa quando nossos olhos se encontraram. 6 meses se passaram desde aquele dia de casamento, e as mudanças se mantiveram firmes. Nosso acordo pré-nupcial permanece intocado no cofre do banco. Seu propósito já cumprido, não como proteção contra o divórcio, mas como o documento que estabeleceu nossa igualdade. Dona Rosana liga antes de visitar agora, realmente perguntando em vez de anunciar. Terça-feira seria um bom dia para almoçar? Ela dirá, respeitando quando eu respondo que tenho reuniões com clientes. A mulher que antes invadia todas as fronteiras agora espera por um convite. Samuel regularmente me encaminha oportunidades de investimento, buscando genuinamente minha opinião. Os e-mails dele vêm com notas como "pensei que isso pudesse interessá-la" ou "valorizaria sua perspectiva sobre isso". A condescendência foi substituída por um respeito cordial. Os jantares de domingo com a família Cavalcante acontecem mensalmente agora, não semanalmente. Nós estabelecemos esse limite cedo e, surpreendentemente, eles o respeitaram. Quando comparecemos, a dinâmica mudou completamente. Dona Rosana pergunta sobre minha empresa com interesse genuíno. Samuel discute tendências de mercado como iguais. Até os irmãos de Bruno me tratam como uma colega em vez de uma intrusa. Nossa casa, uma casa geminada no bairro de Pinheiros que compramos juntos, com ambos os nomes na escritura, se tornou um símbolo da nossa parceria equilibrada. Nem o apartamento modesto ao qual eu me apegava, nem a mansão ostentosa que os pais dele teriam escolhido, mas algo que reflete nós dois. Às vezes, eu fico no meu escritório, olhando para a foto da vovó Rosa na minha estante e sinto a presença dela. Ela viveu a vida inteira deixando as pessoas a subestimarem enquanto construía um império em silêncio. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não é o que você exibe, mas como você a usa quando mais importa. Os Cavalcante aprenderam essa lição da maneira mais difícil. Eles pensaram que estavam emboscando uma garota impotente que precisava do filho deles mais do que ele precisava dela. Em vez disso, eles encontraram alguém que passou anos estudando o plano de jogo deles enquanto escondia suas próprias cartas. Minha vingança não foi destruí-los. Foi forçá-los a me verem claramente pela primeira vez. O acordo pré-nupcial que eles usaram como uma arma se tornou o espelho que refletiu as próprias suposições deles de volta para eles. Os sorrisos desdenhosos deles tinham sido direcionados a alguém muito mais formidável do que eles jamais poderiam ter imaginado. E no final, eles não tiveram escolha, a não ser reconhecer isso. Os tesouros que se escondem à vista de todos são frequentemente os mais valiosos, e os oponentes que você nunca vê chegando são os mais perigosos de todos.
Se esta história de virar o jogo contra sogros arrogantes te fez torcer por justiça, clique no botão de gostei agora mesmo. Minha parte favorita foi quando eu coloquei aqueles extratos financeiros na mesa e observei o complexo de superioridade da família Cavalcante desmoronar em segundos. Qual foi o seu momento favorito de doce vingança? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para nunca perder um novo vídeo.